A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Podem também acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar. Encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente minha querida amiga, expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes, com estudos do Evangelho de Jesus, com muito amor no coração. Então eu vou pedir a espiritualidade que nos intua a mim e o Pedrosa para a gente fazer o nosso melhor. Vamos então ao programa. Sim, Isa, vamos ao programa hoje falando sobre vida inextinguível. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999 327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meu Deus, quero obter uma melhoria ampla, profunda, que me toque por dentro e por fora, que me eleve a saúde, o sentimento, o pensamento, me faz sentir mais capaz, mais inteligente e virtuosa. Para ter mais saúde, mentalizo uma luz penetrando o meu corpo e eliminando traumas e imperfeições. Idealizo sadios os meus pés, as minhas pernas, o meu abdômen, a minha caixa torácica, a minha cabeça e as suas partes menores nos pés. Focalizo as unhas, os dedos, as veias, o calcanhar e assim o corpo todo. Mentalizo o cérebro demoradamente. Estou melhorando o pensamento, o sentimento, o aprimoramento, o meu relacionamento com os outros. Estou a caminho da perfeição. Tenho fortes qualidades ainda não desenvolvidas e a força da inteligência e do amor capaz de me levar às mansões do infinito, onde resplandecerei junto a ti. Assim eu creio. Gratidão, Senhor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando vida inextinguível. Nasceste ou renasceste, para morrer no momento quando concluíres o trâmite carnal. Isso é inevitável, pois que é a fatalidade da vida. Sim, nós temos um período de durabilidade, de duração aqui no planeta, né? Então, data vencida, já era. Mas essa programação é feita pelo nosso Pai Criador, pela espiritualidade. Não tente abreviá-la, né? Pelo suicídio direto ou até mesmo indireto. Por que o suicídio direto? É você se intoxicar, né? Com drogas, com alimentos, com alcoólicos, enfim. Matando o corpo antes do tempo predito ou previsto. O fenômeno da morte é parte fundamental do programa da existência. Tudo que nasce tem o seu período próprio de existir no invólucro material para logo depois experimentar a composição orgânica através da desencarnação. Em razão da afetividade e da imensa necessidade de união e de comunhão de um espírito com os outros, a morte
representa uma dor moral quase que insuperável. Sim, em muitos casos, em muitas famílias, por exemplo, há um desespero muito grande, né? Embora todos os seres humanos tenham conhecimento de que acontecerá em momento determinado, quando ocorre em alguma família, também despedaçam os sentimentos daqueles que permanecerão na roupagem física. Não é fácil perder um ente querido, uma pessoa que se ama, né? Desestrutura muitas vezes a família, é um problema sério. Mas temos que já pensar nessa possibilidade, porque isso pode acontecer a qualquer momento. Embora todos os seres humanos tenham conhecimento de que acontecerá em momento determinado, quando ocorre, é importante considerar como despertará essa vigente de retorno ao grande lar, quando terá que contabilizar os resultados da experiência vivenciada. Portanto, nós vamos estar diante da nossa própria consciência ao desencarnarmos, né? Assim que chegarmos à pátria espiritual. E dizem alguns espíritos que se sentiram envergonhados, né? Porque foi passado no telão tudo aquilo que ele fez, que achava que estava fazendo escondida, mas nada está escondido, porque o próprio Paulo de Tarso deixou claro certa feita quando ele disse que sobre mim há uma nuvem de testemunhas. Então, os espíritos estão nos observando. A morte, em consequência, é destacada que ela é uma grande libertadora, porque propicia o encontro com a paz de desencarceramento, ou seja, da prisão, sem grades das doenças degenerativas, daquelas incuráveis e de muitas situações penosas. Então você vai ser desencarcerado, que você fica aprisionado por um tempo. O espírito não tem tanta liberdade assim. A certeza de que o reencontro é inevitável, porque o amor jamais separa aqueles que vinculam e constitui bálsamo de esperança, anunciando para depois. Então o amor, ele cobre a multidão de pecados, como falou Pedro, mas também ele dura para a eternidade. Nós vamos nos encontrar certamente com aqueles espíritos afins, a quem nós nos amamos, né? Não te desespere ante a morte do ser amado. Ele vive e logo readquire a lucidez. Passando o período de ajustamento, ele volve a visitar-te e estar contigo, inspirando-te nas injunções da carne. Então ninguém morre na verdade. Nós perdemos esse invólucro carnal, retornaremos como espírito que somos, né, na pátria espiritual, passando por aquele período de perturbação natural. O espírito depois, ao se tornar mais tranquilo, ele pode ir fazer visitas, né, ou até mesmo pelo desdobramento do sono, encontrar com seus afins. Por tua vez, envolve-te em lembranças afetuosas que ele capta e sente-se bem pelas evocações amadas. Portanto, o espírito vai captar também essas emanações de amor, de paz, né, que você que está enviando. Não te permitas revoltar ou sacudir pela dor da sua viagem. Se a lágrima da saudade visitar-te, ver-te-ás com ternura e amor, e eles se sentirão queridos também e emocionados. Em situação nenhuma te permitas a rebeldia, considerando que também desencarnarás. Não se torne rebelde, revoltado, porque todos nós passaremos pelo fenômeno da morte física. Vive de tal forma que, ao chegar o teu momento de retorno exaustante, os seres queridos que se anteciparam e venham receber-te cantando um hino de alegria inefável, homenageando-te. Então, quando nós partirmos, seremos recebidos, às vezes, por uma caravana, né, de entes queridos, aí, de amigos, de parentes, né, saudando-nos. Como jamais te esqueceram no além-túmulo, trabalham para a continuação da efetividade, preparando-te o lar, novas realizações que ignoras, de forma que vivas o banquete da luz e da paz que está prometido a todos aqueles que são fiéis ao bem e à verdade. A dor da separação do Mestre Jesus na crucificação, aqueles que o amavam, reativaram as alegrias ante a sua ressurreição luminosa. Sim, quando Jesus, cruz infame, aqueles que estavam ali e o amavam, sofreram desesperadamente, mas logo a seguir sentiram a paz, uma alegria imensa da sua ressurreição. Madrugada de bênção foi a resposta de Deus à tarde e noite das sombras e morte. Tem paciência quando desencarne um ser querido, considerando os júbilos
que se tornarão oportunidade para a ocasião de reencontro, quando fores recebido por quem agora choras. Então, está chorando hoje por alguém, você vai se sentir tão aliviado e feliz quando encontrar com aquele ser amado, né, que nunca te esqueceu. Sutil mudança ocorria nas paisagens terrestres, sempre marcadas pelos conflitos e desgraças de toda parte, que destroçavam as criaturas e as nações em interminadas guerras de extermínio. Já passamos por tantas tragédias no mundo, né? Quantos impérios dominadores, mas passaram. O Império Romano entendera-se impondo-se às nações que lhe padeciam arbitrárias dominação pelas suas implacáveis legiões. O carro da matança indiscriminadas avançava, sempre aumentando a estatística vergonhosa das vítimas que ficavam para trás. Na Europa, as legiões tentavam aniquilar os denominados bárbaros, insubmissos e acostumados à liberdade nas suas florestas e comunidades independentes. Era aquele um período sanguinário e de terror, em que a civilização extertava na hediondez dos poderes transitórios e alucinados. Períodos difíceis que já vivenciamos, mas que já superamos. Otaviano, o imperador, no entanto, conseguira pacificar muitos povos rebeldes que se levantaram, quer dizer, se insurgiram, né, contra aquela dominação, e isso era com frequência, na ânsia de serem livres. Então, teve essa amenização através de Otaviano. Mas lentamente estabeleceram-se Pax Romana, ou seja, paz, né? Onde foi respeitado em muitos lugares o modo de viventes, né, daquele povo, né? Então, as lutas entre as diversas e sofridas nações foram atenuadas, amenizadas, né? E quase desaparecidas no imenso império durante mais de um século. Ou seja, é muito importante, né, a gente entender quando existe uma alma pacificadora, ela consegue resultados. Temos que, no caso, de respeitar, né, como Otaviano e daí seus sucessores, a respeitar aquele modo vivente daquelas pessoas. Bom, a sombra de Augusto fazia-se respeitada em toda parte. A pequena Israel, sempre insurrecta, quer dizer, que é aquela que se insurgia, que se rebelava, sofria a pressão da Idumeu. Idumeu quer dizer, aquele que é seu natural ou habitante. Então, Herodes. Então, a pequena Israel, sempre insurrecta, sofria a pressão do Idumeu Herodes, denominado ridicularmente o Grande, portador de distúrbios de conduta, especialmente atormentado pelo medo de perder o poder, mandava matar indiscriminadamente inimigos declarados, familiares suspeitos e amigos inseguros. O sanguinário, ele conseguira na sua sanha, quer dizer, na sua maneira de ser, na sua fúria, né, macabra, assassinar a própria esposa sob a acusação de indébita, receando-lhe a grandeza moral. Ou seja, bem cruel, né? As intrigas eram fulminantes, enredando personalidades nobres, igualando-se aos infelizes litigantes, ou seja, aquele que está em conflito com outros, né? Então, a sobrevivência de cada um dependia da direção dos ventos palacianos. Então, era o sabor da vontade deles, né? Continuando aqui. A miséria socioeconômica atingira nível insuportável. Os campos encontravam-se despovoados, enquanto as cidades maiores, qual acontecia com Jerusalém,
encontrava-se abarrotada com desocupados, vagabundos, pessoas viciadas e aventureiros. Ou seja, muito difícil, né? Porque não produziam, então era só um peso morto ali. Israel esperava o Messias, fazia muitos séculos, que o viesse libertar do jugo estrangeiro, quer dizer, do domínio, né, estrangeiro, pois que quase sempre estava sob a dominação de outro país. Então, nesse período, se encontrava sob a suzerania da Síria, ou seja, né, sob o poder, sob o domínio, né, da Síria, desde quando Pompeu, o triunviro, quer dizer, aquele que fazia parte do triunvirato, o imperador, né, eram 3, entrara na capital vitoriosamente, deixando a nação sob o protetorado alienígena, que é de pessoas que não eram dali da região. Então, o descontentamento e os ódios entre as diversas classes, a começar na mais alta corte de justiça e de religião, o Sinédrio, que gerava tremenda instabilidade interna sob a vigilância do terrível governante. Esperava-se então, em consequência, que o Messias fosse um guerreiro, sanguinário, vingador, que erguesse Israel à culminância da glória terrestre, dominando os demais povos. Esse é o clima espiritual da terra da promissão. Então é por isso que eles não aceitaram e não aceitam até hoje, né, Jesus, porque eles queriam um guerreiro que os libertasse, não aquele homem que vinha falando de paz, de amor. É certo que existe um grupo muito pequeno ainda em Israel que admite Jesus ter sido Messias, mas a grande maioria só o conhece como um profeta. Foi então que numa noite inigualável de beleza nasceu Jesus, tendo como berço as palhas úmidas de uma gruta estrebaria de calcário na região de Belém. Então olha aí o símbolo, né, da simplicidade, da pobreza, porque nós não precisamos de ouro e nem prata para vivermos. Precisamos de sentimentos, de amor. Foi isso que Jesus trouxe, a grande mensagem de amor para nós. Humilde como a erva do campo e nobre como um arquipélago de astros, a sua jornada seria assinalada, quer dizer, marcada, né, pela proteção dos anjos, vivendo em Nazaré, na condição de modesto carpinteiro. Então, Jesus trabalhou. Jesus tinha uma profissão para mostrar que nós temos que ter nosso trabalho de sustento e o trabalho para o crescimento espiritual. Para isso nós estamos reencarnados. Apagou-se num anonimato incomum e no momento próprio desvelou-se num arrebatamento espiritual que mudou o destino da humanidade. Então Jesus veio preparado, não esquecendo que ele era o nosso governador, em que ele foi designado governador há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, construiu, junto com outros espíritos muito esclarecidos, ele construiu a terra. Ele é o nosso governador. Qual foi o objetivo dele? Encarnar para trazer para nós a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quiser ao Pai será através de mim. E quando naquele momento a gente lembra que Jesus disse que não poderia falar tudo, porque o homem não estava amadurecido. E mandaria mais à frente o Consolador para nos trazer todo o caminho dele mais bem explicado. E sabemos nós que esse Consolador é a doutrina espírita. Mas vamos continuar aqui, ó. Apagou-se então no anonimato. Nunca mais a terra seria a mesma, porque a partir da sua chegada surgiram o quê? Pródomos. O que é pródomos? É o que antecede o laugo, quer dizer, precursor, o prenúncio, antecedente. Então vamos ler de novo. Nunca mais a terra seria a mesma, porque a partir da sua chegada surgiram o quê? O prenúncio, que era antecedente da plenitude futura para todas as gerações. Dividiu os tempos e em poucos anos estabeleceu um reino que se vem alongando na sucessão dos anos, né? Da eternidade.
até os dias atuais do Consolador, quando, novamente, os luminares, quer dizer, aqueles que dão luz, que espalham a luz da espiritualidade, vêm transformar os conceitos do egoísmo, inaugurando então a era da legítima fraternidade. Por mais que haja amado de forma que ofereceu a vida em holocausto, quer dizer, em sacrifício, para servir de exemplo, não foi correspondido na mesma intensidade, antes foi odiado, perseguido, sem demência, quer dizer, sem clemência, desculpa, quer dizer, sem aquela compaixão, né? Sem a bondade, jamais desanimando ou descoroçoando, ou seja, sem tirar a sua coragem, para que não faltasse diretrizes de segurança para a felicidade humana. A gente lembra que Jesus, Pai, afasta de mim esse cálice, mas ao mesmo tempo ele disse, seja feita a sua vontade. Porque foi uma programação do exemplo daquilo que nós precisamos entender, a magnitude de ter encarnado entre nós, trazer o caminho, vivenciado esse caminho e deixado para nós o norte. Lembrando, muita gente diz, só 3 anos de messianato de Jesus. Mas nos 3 anos ele fez tudo o que tinha que fazer. Nós temos a nossa parte agora, segui-lo. Certamente sensibilizou milhões de existências na sucessão da história, não o suficiente, porém, para que se conseguisse o primado da imortalidade do bem. Quantos ainda não conhecem Jesus? Mas quantos o conhecem não seguem? Me lembro uma vez de ter lido, sobre o Eurípides Barçanufo, em que ele sonhou, quando ele se torna espírito, sonhou que foi levado lá no alto, numas nuvens, e quando ele viu, estava andando e se aproximando de Jesus, Jesus chorando. Ele pergunta, por que choras? Pelos que não te conhecem? E Jesus respondeu a ele, choro pelos que me conhecem, mas não ouvem a minha voz, não seguem o meu caminho. É isso aí. Entretanto, os alicerces por ele colocados permanecem aguardando a construção da verdade que em breve reinará entre as criaturas. Então, é o que eu falei. Deus nos olha como seres angelicais, está esperando a gente chegar lá. E Jesus também, esperando que a gente se conscientize que temos que caminhar o caminho traçado por ele. Então, importante, fazermos o que estamos fazendo, falo isso sempre, não vou me cansar de falar, a importância de estudar, de conhecer, para você ter uma base de se transformar. Porque se você não souber, você vai começar um trabalho. Então tem que te dar as diretrizes do que você vai fazer. Sem aquilo você não consegue fazer o trabalho direito. Então, se nós estamos aqui reencarnados para crescer espiritualmente, temos que conhecer o caminho dessa ascensão espiritual, desse progresso espiritual, que é o nosso objetivo da nossa encarnação, para a gente começar a fazer a diferença. E lembrando da Joana de Ângeles novamente, faça uma difícil viagem ao interior de si próprio para conhecer aquilo que você ainda não é, com humildade. E no momento que você detecta aquilo que você ainda não conseguiu, é um momento que você vai começar a se transformar. Porque é importante, conhece-te a ti mesmo. Se você não se conhece, como você vai se transformar? Então, é esse o motivo por que Jesus encarnou, para nos dar o norte, o caminho. Então, é necessário esculpir na mente e no coração os exemplos de Jesus que palpitam na psicosfera do planeta. Como que eu vou esculpir isso na minha mente e no coração se eu não estudar? Se eu não souber o que ele nos disse? Se eu não souber o que temos que fazer para a gente crescer espiritualmente? Então, fazendo isso, vamos aguardar a oportunidade de dominar as vidas de modo a torná-las plenas. O que vai dizer? Instalar o reino dos céus no mundo terrestre. Jesus disse, o reino de Deus está em vós, quer dizer, as virtudes estão lá. Basta que a gente saiba fazer aflorar, vir à tona, para nós e para que as pessoas estão à nossa volta. Faça brilhar a vossa luz. Nós temos luz. Mas se a gente não for buscar com esforço, eu falo assim, um esforço de formiguinha,
para a gente poder se transformar, nós não vamos aproveitar a reencarnação, né? Então, o reino de Deus está em nós, mas basta que a gente tenha vontade, força, coragem de fazê-lo brilhar. Estes são dias difíceis que fazem parte do processo evolutivo da planeta e dos seus habitantes. É claro, nós estamos no planeta de provas e expiações, mas a regeneração já começou a fazer-se presente. Nós estamos a caminho da regeneração e esse momento já começou. Então, como é importante para nós estarmos aqui lutando, buscando o caminho e fazer a nossa diferença. Muito bem, Isa, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Questão de sintonia. Você já reparou como cada ser da natureza busca aquilo que lhe é próprio? O beija-flor encontra, mesmo à distância, o doce néctar das flores. A formiga segue o rastro do açúcar e os ratos são atraídos pelo lixo. Assim acontece conosco. Nossos pensamentos e atitudes funcionam como convites silenciosos que enviamos ao mundo. Atraímos para nós aquilo que cultivamos no íntimo. Se nutrimos gratidão, logo percebemos como pequenos gestos iluminam o nosso dia. O vizinho nos oferece um sorriso. A criança corre até nós para entregar um desenho. São como flores que brotam no caminho como respostas espontâneas. Por outro lado, se escolhemos a rota da queixa constante, tudo parece conspirar contra nós. O trânsito se torna mais pesado, o trabalho mais difícil, as pessoas mais irritantes. Não porque o mundo tenha mudado, mas porque os óculos que colocamos nos olhos da alma são embaçados pela insatisfação. Se saímos de casa desejando ser úteis, rapidamente encontraremos alguém precisando de ajuda, mesmo que seja simplesmente para atravessar a rua. Se iniciamos o dia reclamando do frio ou do calor, passaremos as horas seguintes envoltos em mal-estar. São sementes diferentes que geram colheitas proporcionais. Então nos perguntemos: o que temos atraído para a nossa vida? Amor ou ressentimento? Esperança ou desânimo? Harmonia ou desordem? Cada um de nós produz frutos diariamente com suas palavras, pensamentos e atitudes. Frutos que alimentam nossa caminhada e também a dos que nos cercam. Se desejamos flores, não podemos espalhar espinhos. Se almejamos paz, não convém semear desavenças e contendas. Se buscamos luz, não devemos propagar sombras. O trabalhador que planta dedicação em sua profissão colhe respeito e confiança. O estudante que semeia disciplina recolhe oportunidades no futuro. Quando semeamos bondade, encontramos corações dispostos a nos dar retorno em forma de amizade, de sorrisos. Contudo, se insistimos no egoísmo, nossa colheita será de solidão. Se alimentamos a desonestidade, mais cedo ou mais tarde nos veremos vítimas das próprias mentiras. Se optamos pela violência, invariavelmente receberemos de retorno a dor que espalhamos. Cada pensamento, cada ação, cada escolha é uma semente lançada ao solo da existência. Compete-nos prestar atenção ao que permitimos brotar em nós, a fim de que não venhamos a encontrar espinheiros em nosso caminho. A vida nos devolve aquilo que oferecemos. O segredo para uma vida plena e feliz não está em mudar o mundo ao nosso redor, mas em transformar o nosso interior. A responsabilidade de moldar nossa realidade está em nossas próprias mãos. Sermos como o beija-flor, sempre em busca das flores, do néctar, ou nos inclinarmos para a negatividade, para o que é ruim, é de nossa escolha. Optemos por atrair o que edifica, o que consola, o que fortalece, porque a vida sempre responde na mesma medida daquilo que oferecemos. Há muito tempo, um sábio galileu sintetizou a grande verdade em uma breve sentença: a cada um
segundo as suas obras. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, amparai-nos, Senhor, neste momento em que estamos falando do seu Evangelho de luz, de paz, de amor, de redenção e de esperança para todos nós, almas ainda sofridas, necessitadas do vosso amparo, mas sabemos que estamos caminhando, ainda que lentamente, em sua direção. Pedimos por todos os nossos irmãos que sofrem pelo abandono, pelas dores, pelas doenças temporárias. Cuide, Senhor, das nossas fragilidades, porque precisamos sempre do amparo de Ti e da espiritualidade maior, direcionando-nos a um caminho de luz e de paz. Esse é o nome, Senhor, dessa pleia de amigos espirituais que nos assistem. Te agradecemos e pedimos o amparo não só para nós aqui no programa, também para todos os nossos amados irmãos ouvintes sintonizados com a nossa emissora. Que assim seja, graças a Deus. Minha querida irmã Isa Rita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Agradecidos estamos por estar aqui e pedindo as bênçãos de Deus para todos nós. Peçamos a paz na hora de dormir. Vamos pedir a paz para nós, para o Brasil, para o mundo. Até o próximo programa. Boa noite para vocês, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.